de Cristo esteja com vocês. Vivemos ainda o clima da Páscoa e não poderia ser diferente, pois a ressurreição de Jesus é o centro da fé cristã que precisa ser lembrado todos os dias. Quando olhamos para os acontecimentos daquele primeiro domingo da Páscoa, vemos que o dia começa com algumas mulheres que foram para o local onde Jesus foi sepultado, mas recebem a notícia de anjos que Jesus não estava mais lá, mas ressuscitou. E eram para avisar os discípulos desse fato. Durante todo o dia, a notícia percorreu Jerusalém. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. De que os discípulos têm medo? Têm medo da morte. Jesus havia sido morto. Eles poderiam ser os próximos, por isso estavam escondidos e trancados dentro de casa. Onde está a origem deste medo da morte? Tem origem no pecado. Se não tivessem pecado, não teriam ficado com medo. O salário do pecado é a morte. E eram pecadores. Todos haviam fugido. Pedro havia negado. Um deles o havia traído. O que faltava para eles, e também para nós, é a correta compreensão de Deus. Pois se tivessem levado Deus a sério, não teriam ficado com medo e estariam confiantes. Jesus havia dito tudo o que iria acontecer. Mas quem não crê em Deus, esse tem de ficar com medo da morte e não pode ter uma consciência feliz e confiante. Quando alguém está com medo da morte e pede ajuda a Deus, Ele socorre, como fez com aqueles discípulos. Não os deixou por muito tempo sozinhos, mas vai ao encontro deles para os confortar, dizendo: paz seja convosco. Tenham um bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Assim, também acontece quando nós estamos com medo. Deus nos levanta do chão e nos anuncia o Evangelho, pelo qual nos devolve uma consciência feliz e confiante. Pois Paulo, em 1 Coríntios 15, 54 e seguintes, diz: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu poder de ferir? O que fere com morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, que diz: todo o que pecar morre. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos vivendo esta pandemia em que a morte tem mostrado a sua garra. As pessoas estão com medo, só se fala em morte e trancados em casa ficamos apavorados, com receio que sejamos o próximo. Cuidados pela vida precisamos ter e devemos lutar com todos os recursos, mas não podemos viver apavorados com medo da morte, pois se cremos, se confiamos no que Jesus fez por nós, então podemos viver a vida que Deus nos dá da melhor maneira possível pelo tempo que Ele nos conceder.
pois como cristãos, nunca estamos caminhando para a morte, para a derrota e condenação, mas estamos caminhando em meio à morte para a vida plena e perfeita, voltando para casa, o lugar que Jesus foi preparar, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, onde Deus enxugará dos olhos todas as lágrimas, onde não haverá mais sofrimento nem morte. A paz que Jesus oferece é a sua presença. Eis que estou convosco todos os dias. É o perdão de todos os nossos pecados. Paulo diz, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Essa paz que temos, precisamos compartilhar, pois Jesus disse, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se los retiverdes, são retidos. Queridos, vamos viver nessa paz que Cristo nos concede e compartilhá-la com os outros. Amém. Ele cuida das feridas, alivia minha dor, Ele alegra minha vida, é sincero seu amor. Manda embora a tristeza, Ele é a fortaleza, com certeza Ele é meu Salvador. Numa cruz por mim morreu e na Páscoa reviveu pra me dar perdão e paz. Meu Jesus me satisfaz. Cantarei, cantarei com gratidão. Meu Jesus é salvação. Cantarei com gratidão. Meu Jesus é salvação. Sua graça oferecida para mim tão pecador, vida eterna concedida, é tão grande o seu amor. Manda embora todo medo, Ele é o meu rochedo, todo tempo Ele é meu Salvador. Numa cruz por mim morreu e na Páscoa reviveu pra me dar perdão e paz. Meu Jesus me satisfaz. Cantarei, cantarei com gratidão. Meu Jesus é salvação. Cantarei com gratidão. Meu Jesus é salvação. Meu Jesus é salvação. Paz seja convosco.